Seja muito bem-vindo a mais um episódio da nossa série de vídeos metalinguísticos sobre produção de conteúdo. Então, no tema de hoje, a gente vai falar um pouco sobre o que não pode faltar na sua linha de raciocínio, da sua produção de conteúdo, em tudo. Tanto na estética do seu Instagram, quanto no raciocínio por trás da produção de conteúdo, da escrita dos roteiros, de tudo isso que envolve a produção de um vídeo, né? Então, primeira coisa, pra gente ter uma linha de raciocínio clara, que o público consiga entender, que prenda o público, que faça com que ele entenda sobre o que você tá falando, a gente precisa de etapas. Então, inicialmente, tudo bem, você pode só simplesmente gravar os seus vídeos e postar. Mas com o tempo, você vai precisar de uma estrutura um pouco melhor, porque as suas ideias vão acabar esgotando. Então, o que você vai fazer? Você vai ter que trabalhar com algumas etapas. Primeiro, você vai escrever o roteiro. Depois você vai gravar, editar, escrever a legenda, fazer uma capa e postar. Beleza, essas são as etapas. Mas existem bastidores por trás da escrita do roteiro que é interessante que você pense para que isso não fique tão solto, para que você não se esqueça o que você pretendia falar, para que não fique só o tema e aí você desenrola na hora que você abrir a câmera. Então aqui eu trouxe uma série de coisas que eu utilizo para fazer os meus roteiros, para escrever, o que eu já coloco de início, antes de eu pensar em como vai ser a estrutura do meu vídeo, qual que vai ser o início, meio e fim, eu coloco algumas coisas. Primeiro, eu preciso colocar qual que vai ser a entonação do meu vídeo. Eu vou fazer um vídeo desabafando, então ele vai ser um vídeo um pouco mais triste. Eu vou fazer um vídeo onde a pessoa precisa ficar presa ali, ela precisa prestar atenção em todos os detalhes, então eu preciso trabalhar com entonação. Eu preciso uma hora falar baixo e outra hora falar bem alto, para eu dar ênfase naquilo que eu tô falando. E outra hora eu percebo que eu tô um pouquinho mais triste. E depois... Então eu vou dar um exemplo de um vídeo meu que eu falo sobre a minha hérnia de disco que eu tenho na coluna, que eu desenvolvi com a corrida. Não foi a corrida que desenvolveu o meu vídeo. Então eu vou trabalhar... Não foi a corrida que desenvolveu a minha hérnia de disco. Então eu vou trabalhar com essa ideia de eu desenvolvi uma hérnia de disco correndo. Mas não foi bem assim. Eu corri 21 quilômetros em 6 meses. Nos primeiros 10 quilômetros eu já fiz num pace de 5,18. E aí eu travei a coluna fazendo um agachamento terra. No início eu nem percebi que era por conta da corrida. Eu achei que fosse um mau jeito no exercício terra. Tanto que eu fui até nadar depois. Mas aí eu percebi que minha dor durou 1 semana e não passou. Então você vai trabalhar com essa coisa de dúvida que gera curiosidade na pessoa que está assistindo. Então você trabalha com entonação e junto com essa entonação você vai colocar ganchos, tanto ganchos visuais quanto ganchos da comunicação. Gerar dúvida, gerar curiosidade, falar que mais pra frente você vai explicar, falar que no meio do vídeo você vai ver uma coisa que explica isso que você tá falando no começo. E principalmente esses ganchos visuais que prendem a pessoa no vídeo, na tela, que ela quer assistir, ela se sente presa naquilo que tá acontecendo. E existem inúmeros formatos de gancho. Seja abrir porta, seja pegar o celular em lugares inusitados, por exemplo, você pega o celular do alto e continua falando e andando. Andar é um gancho, mudar de cenário é um gancho, tá uma hora fora de casa, outra hora dentro, uma hora tem luz, outra hora não tem. Isso tudo são ganchos visuais, desde que você mantenha um padrão, por exemplo, tudo dentro de casa ou tudo fora de casa, mas que uma coisa se conecte com a outra e que faça sentido pro seu conteúdo. Então, você tá falando de força, faz um exercício de força, para o exercício na parte que você precisa de mais força e fala o que você tá falando. Tudo isso são ganchos que prendem a atenção pra pessoa entender que, nossa, você tá fazendo e falando ao mesmo tempo. Prende a atenção da pessoa porque é como se você estivesse contando uma história. E desde pequeno a gente pede pros nossos pais contarem história antes da gente dormir. E isso gera uma analogia, né? Gera uma nostalgia no cérebro da pessoa que faz com que ela fique, que faz com que ela preste atenção naquilo que ela tá falando. Beleza. Aí a pessoa encontrou esse seu vídeo rolando o feed dela lá, scrollando os Reels do Instagram, e ela entrou no seu perfil pra te conhecer. O que não pode ter no seu perfil? Principal coisa, o seu perfil ele não pode ser bagunçado. E não é nem bagunçado de não ter capa bonitinha, de não ser aesthetic. Não é isso. O seu perfil ele precisa fazer sentido. Sobre o que você fala? Essas coisas precisam estar claras na bio. Eu vou falar sobre alimentação saudável, o que eu sou? Eu sou estudante de nutrição. Quais que são os meus feitos? Lá no meu tem o meu podcast, que é o Nutrindo Experiências. Beleza, a pessoa tem que olhar pra você e já saber o que você faz. Seja uma marca principal parceira, se você tá no início, provavelmente você não tem, né? Mas a gente vê muito isso das blogueiras, que às vezes elas têm uma marca principal na bio. Enfim, você vai colocar suas principais características, o principal que a pessoa precisa saber sobre você,
tem que estar na sua biografia. O seu nome precisa ser um nome claro e legível. Não dá pra ser Larinha do Grau 123, Shaolin Matador de Porco. Não tem como. A pessoa precisa saber quem você é, ela precisa saber como te buscar na internet se ela quiser mais conteúdo sobre você. Então precisa ser um nome claro. Se você conseguir, preferencialmente, nome e sobrenome. Se for um nome muito comum, Ana da Silva, você tenta colocar Ana da Silva, estudante de Nutri. Tenta colocar alguma coisa que te associe ao seu nome, mas que continue muito simples. Ou sei lá, Aninha da Silva, alguma coisa assim. Tenta trabalhar em cima do seu nome. Não coloca nada que fuja muito. Coloca no máximo um underline no final. Não é tão legal colocar muitas coisas no meio, porque fica difícil de buscar depois se a pessoa quiser o seu nome. Mas se você não conseguir colocar só o seu nome, você coloca alguma coisinha ali no final. Seja um número, seja um ponto, seja um underline, alguma coisa no final. Então a pessoa precisa te olhar, te identificar e saber quem você é pelo nome e biografia. Beleza, entrou, viu o nome, biografia, se identificou, ela vai dar uma olhada no seu feed. Então, coisa principal, precisam ter pelo menos 2 conteúdos principais fixados no feed. E isso não pode ser foto com amigo, foto com namorado, foto de Feliz Páscoa, foto de bom dia, uma foto pessoal sua, um sorriso que não tem nada na legenda, que não diz nada sobre você. Então, os conteúdos principais precisam ser, se você já tiver um tempinho, tiver conteúdos virais que não sejam trend, eu já explico o porquê da trend, que não sejam trends, coloca lá, conteúdos explicativos, informativos, que demonstrem parte do seu conhecimento. Você fixa, ou uma foto de apresentação, seja uma foto sua, pessoal, com descrições, seja um conteúdo que te dê autoridade, conteúdo com feedbacks dos seus seguidores, feedbacks de pessoas que conhecem o seu trabalho, um conteúdo que demonstre autoridade e conteúdos que demonstrem o seu conhecimento. O que você faz ali, o que vai ser a base dos seus conteúdos, qual que é o perfil da sua produção. Então, se é um perfil mais informativo, se é um perfil mais humorístico, deixa ali fixado o que a pessoa vai encontrar principalmente no seu perfil. Outra coisa, destaques. Então, tem um tema que aparece com muita recorrência nos stories? Você vai gravar uma série de vídeos legais, uma série de vídeos que respondam a pergunta principal do seu público e vai deixar isso salvo nos destaques. Porque a pessoa já entra sanando dúvida. Ela mostra que você tá ali, que você conversa com o público, que você tem esse contato mais próximo pelos stories, que existe um espaço de conversa onde você abre uma caixinha, onde a pessoa responde essa caixinha. Então, os destaques mostram isso, que você tá ali conversando com as pessoas, que você responde as principais dúvidas do seu público, que você atende as principais dores que eles te trazem. Então, principal, a pessoa, primeiro, o vídeo viralizou, o vídeo entregou para uma pessoa nova, a pessoa vai entrar no seu perfil, ela precisa ver na sua bio quem você é, o que você faz, com quem você trabalha, esse daqui é opcional, caso você já trabalhe com alguém. Nos posts fixados, precisa ter a sua principal linha de raciocínio, o seu principal formato de conteúdo, então se é um conteúdo mais informativo, mais de humor, e uma apresentação pessoal, na verdade. E um conteúdo de autoridade que mostre como as pessoas confiam no seu trabalho, como o seu trabalho realmente tem uma validação, traz essa autoridade, e nos destaques, como você conversa com o público, como você de fato traz as respostas das dores das pessoas que te acompanham. Então, tudo isso vai mostrar para aquela pessoa que você é uma pessoa ativa no Instagram e de que vale a pena ser seguida. Então, vale a pena ela entrar ali, conhecer o seu conteúdo e ficar por ali, porque cada vez você vai trazer mais coisa. Então, a imagem principal que o seu perfil precisa passar é de uma pessoa em atividade no perfil. Uma pessoa que sabe do que tá falando e que vai continuar trazendo informações, porque ninguém segue perfil morto. Então, se sua última publicação foi um Feliz Natal do ano passado, a pessoa não vai ficar no seu perfil, porque ela sabe que é um perfil que não vale a pena de ser seguido. Ou se você posta um conteúdo por mês, não vale a pena, entendeu? Não é uma pessoa que o público vai se interessar de estar seguindo, porque não tem constância nenhuma nas publicações. Então isso também é muito importante. Agora, outra coisa importante também, a partir do momento que você vira um criador de conteúdo, tudo que você posta precisa ser pensado. Não tem mais como você ficar postando fotos aleatórias. Eventualmente, se você for mesclar o seu perfil pessoal com profissional, e isso é muito importante, muito melhor do que criar um perfil próprio pro profissional, porque, enfim, vou fazer um vídeo só sobre isso depois, explicando por que não dividir perfil pessoal do perfil profissional. Mas você não pode mais postar coisas aleatórias. Foto com as amigas num dia, foto de Feliz Natal no outro, uma foto de um café da manhã aleatório no outro,
uma foto bebendo com as suas amigas no final de semana. Essas coisas não podem mais acontecer porque foge da linha de raciocínio do seu perfil. Então, se você quer postar uma foto com as suas amigas, sem problema nenhum. Você pode colocar isso no meio de um dump, você pode justificar. Ah, hoje é aniversário de alguém? Coloca lá, porque isso também conecta com o público. Você também tem amigos, você também sai pra comemorar. Aí você posta a foto do que você comeu nesse dia, coloca ali na legenda. Porque é uma exceção, não faz a regra. Quando você se alimenta bem o tempo todo, você não se preocupa de estar comendo num dia especial com uma amiga sua, aproveitando que hoje é um dia especial, parabenizando. Você vai postar uma foto sua pessoal, você pode colocar foto pessoal até que não atrapalha tanto, mas cuidado com fotos vulgares, fotos que fogem muito do que você tá passando por ali. Então, sempre tomar cuidado e sempre trazer um conteúdo de cunho pensado. Não colocar mais fotos aleatórias que não tenham uma legenda que justifique aquela publicação. E a mesma coisa com os stories. Os stories têm até um pouquinho mais de liberdade, porque eles somem 24 horas, mas sempre evitar, sempre manter esse contato com o seu público e manter essa linha dentro do seu nicho. Então, você vai postar uma caixinha de perguntas, se você quiser que seja uma pergunta que não tem nada a ver com a sua profissão, você coloca, vamos de caixinha pessoal hoje, vamos falar sobre assuntos mais da vida. E com o tempo, conforme você cria esse contato mais próximo com o seu público, você até pode fugir um pouquinho mais da sua linha de raciocínio e conversar um pouco mais sobre coisas que estão mais fora do seu nicho. Mas, inicialmente, o seu perfil precisa ser todo pensado. Tudo precisa fazer sentido. Você vai postar uma foto de um prato de comida, precisa estar na legenda. Por que esse prato é legal? Ou por que esse prato não é tão legal, mas que faz parte de uma exceção. Vai postar uma foto com as suas amigas, justifica, explica pro seu público onde que você estava, o que vocês estavam fazendo, como que isso linka com o seu perfil, mesmo que minimamente, entendeu? E essa foi minha amiga que fez eu criar coragem de cursar nutrição. Qualquer coisa, qualquer link que você possa fazer com o seu tema principal, que converse com o seu nicho, é muito importante para que não fique um conteúdo jogado. Tem uma foto que eu postei uma vez que foi legal, que eu postei uma foto minha sozinha, bonita, assim, que eu tinha gostado, e coloquei de legenda, perfil saudável pode um biscoito às vezes. Que é, tipo assim, uma foto que não tem nada a ver com o meu perfil, mas a legenda dá uma conversadinha, faz uma gracinha ali, que biscoito não é tão saudável, mas uma exceção dentro da regra, não tem problema. Então, assim, faz alguma gracinha, tenta conversar esse conteúdo que você quer postar só porque sim, com o seu conteúdo principal que conversa com o seu nicho. Então, esse é o principal. Outra coisa, se a pessoa precisa entender o que tem no seu perfil, a thumb dos seus vídeos não pode ser aleatória. Não pode ser, por exemplo, fotos aesthetic, vai postar uma foto super conceito, e aí todas as capas do seu vídeo são fotos conceito. Aí a pessoa entra no seu perfil, ela quer achar o conteúdo que ela assistiu, ela não consegue. Porque são várias fotos aleatórias sobre várias coisas. Várias pinturas do Picasso. Que jeito que ela encontra o conteúdo que ela queria sobre fezes? Não tem como ela encontrar. Então, a sua foto, ela precisa combinar com o seu vídeo, de preferência que seja uma foto com a mesma roupa que você tá no vídeo, no mesmo cenário, uma foto que você tirou ao mesmo tempo enquanto você gravava o vídeo, e precisa ter um título. Se ela quer encontrar um conteúdo sobre, sono, precisa ter o título, sono, qualidade da noite de sono, higiene do sono. Precisa ter a palavra principal na capa, porque ela precisa conseguir encontrar isso no seu perfil, caso ela queira procurar isso depois. Então não dá pra ser uma foto de uma planta, num vídeo sobre sono. Não tem como, porque ela não se encontra. E um perfil que não faz sentido não vale a pena de ser seguido. Então o seu perfil precisa ser todo pensado, todo estruturado para que o público entenda o que está acontecendo ali e para que ele mesmo consiga se achar dentro do seu perfil. Não é só você que olha o seu perfil. Tudo bem, a gente olha mais do que as outras pessoas. Não precisa ser perfeito, impecável, minimamente alinhado, perfeitamente alinhado. Não precisa. Mas precisa ter o mínimo de lógica para que a pessoa que chega no seu perfil consiga procurar, se encontrar, entender sobre o que você fala, qual que é o seu nicho principal. Nessa mesma linha de raciocínio, se o público precisa entender sobre o que você fala, não é toda trend que te cabe. Não cabe ficar fazendo trend sobre tudo, ficar trazendo trend com seu namorado. Trend do que... Não, você precisa ter uma linha de raciocínio. Tem uma trend dentro da nutrição acontecendo? Lembra daqueles vídeos anteriores que a gente fala sobre topo de funil? Aí beleza, aí até pode ser uma trend de topo de funil. Mas lembra de manter os seus princípios. Não deixar que a cegueira do engajamento te consuma. Porque às vezes você tá tão em busca de like, de visualização, que você esquece do seu objetivo principal. Lembra? Aqueles 3 pilares iniciais que a gente falou umas semanas atrás, eles precisam ser a base de tudo que vai ser postado.
Então, se você quer postar uma trend, essa trend precisa conversar com o seu nicho principal e precisa atender a sua motivação pessoal dali de dentro. Não dá pra ser uma trend completamente aleatória, uma trend que não faz sentido com nada, aquelas trends prontas de CapCut, não tem como, porque foge da sua linha. E se eventualmente esse conteúdo viralizar, não atrai o seu perfil principal, não atrai o seu público principal dentro do seu nicho. Então vai ser um público, vai trazer só número e não vai trazer engajamento futuro, não vai trazer autoridade, não vai trazer nada do que você realmente quer para estruturar um perfil bem consolidado que transmita autoridade, que se mantenha engajado com o tempo. Então, eu tenho um exemplo pessoal disso, que era a época que eu fazia tudo sem pensar. Eu postava muita receita quando eu comecei no Instagram. E aí eu lembro que eu viralizei uma receita de miojo saudável. E chegou muita gente, chegou mais de 10 mil pessoas só pra uma receita de miojo saudável. E aí, o que eu faço com essas pessoas que chegaram através de uma receita de miojo saudável? Eu não vou trazer mais receitas de miojo saudável. No TikTok eu até trouxe receita de miojo da Turma da Mônica, receita de miojo de churrasco. Mas, pô, meu perfil vai virar uma receita, vai virar conteúdo sobre miojo? Se você não tem um conteúdo principal, beleza. A primeira coisa que engajou, você pega e começa a trabalhar em cima disso. Meu perfil podia ter virado um perfil só de receitas saudáveis de miojo. Só isso. Beleza, eu ia ter um público super fiel, que chegou ali pra ver isso e vai seguir vendo isso pra sempre. Mas se não é o meu objetivo, eu tenho que tomar cuidado de postar conteúdos aleatórios, porque vão chegar pessoas aleatórias, que querem ver mais daquele tipo de conteúdo que eu não pretendo mais produzir. Então, não é legal. E nisso entra também post motivacional, post sobre gatinho, cachorrinho, Feliz Páscoa, Feliz Natal. Se eu vou postar um conteúdo de nutrição, eu posso trazer o meu Feliz Páscoa, o meu Feliz Natal dentro de um conteúdo de nutrição. Então eu sempre tenho que pensar, por exemplo, eu gosto muito de gatinho e cachorrinho, eu posso trazer esse gatinho e cachorrinho dentro da nutrição. Então, eu sempre vou tentar linkar o que eu quero falar com o que o meu público quer ouvir. Então, a gente sempre une as duas coisas. Isso pros dois lados. Às vezes, seu público quer ver só trend, mas você precisa trazer o conteúdo que você se propôs a trazer. Então, você une a trend com o conteúdo que você se propôs a trazer. Você sempre pensa no meio termo entre o que o público quer ouvir e o que eu quero e preciso postar. Sempre vai ficar nisso. A pessoa precisa entender o que ela vai ver no seu Ela precisa entender o que ela vai ver no seu perfil logo na biografia, e a sua biografia precisa estar coerente com os destaques, que precisa estar coerente com o seu conteúdo no feed. Se tudo isso estiver alinhado, quando um conteúdo seu viralizar, esse conteúdo vai te trazer seguidores. Então, esses seguidores vão chegar ali por um motivo e esse motivo se mantém. Então, ele continua te acompanhando porque o seu conteúdo é um conteúdo que faz sentido de ser assistido e é o motivo pelo qual ele chegou ali. Então, se você quer um perfil bem estruturado, que traga autoridade, que traga seguidores fiéis, que confiem no seu trabalho, que estão ali realmente para te assistir, você precisa ter uma linha de raciocínio, uma linha editorial que traga realmente o conteúdo que você se propôs a trazer. Se você gostou desse tipo de conteúdo, já acompanha a gente aqui para mais, que toda semana eu tô trazendo conteúdo sobre produção de conteúdo, né? Que foi a metalinguagem que eu falei no começo. E me acompanha no Instagram também, que é lara.piscinato. E lá a gente tem conteúdo só sobre nutrição.